Olá a todos. Continuando nas nossas lições sobre divisão, a gente tem um outro caso aqui a estudar, que é a divisão de números com casas decimais, mas com um número de casas decimais diferentes. O que isso quer dizer? Aqui no dividendo dessa operação de divisão, a gente tem uma casa decimal, enquanto que no divisor a gente tem duas. Para começar a fazer essa divisão, qual que é a ação que a gente tem que tomar para poder começar a divisão? A gente tem que igualar o número de casas decimais nos dois números. No caso, aqui a gente tem uma e aqui a gente tem duas. Então, o recurso é sempre o quê? Igualar o número de casas decimais no dividendo e no divisor. Fazendo o quê? Colocando um zero. No caso, para que a gente tenha duas casas decimais no dividendo e duas no divisor. E, nesse caso, como a gente igualou o número de casas decimais, a gente divide os números e ignora as vírgulas. Agora, a gente vai fazer essa divisão como uma divisão comum, como a gente já viu nas aulas anteriores. Como é que a gente procede a divisão de 4.880 por 122? Um jeito de fazer isso é ver quantas vezes o divisor cabe dentro do dividendo, do primeiro algarismo do dividendo. Nesse caso, é impossível. 4 dividido por 122 é um número menor que 1. Então, a gente vai pegar o 8. A pergunta agora é, 48 dividido por 122 é possível? É possível, mas vai dar um número menor do que 1. Então, a gente vai, para poder fazer essa divisão e obter um número natural como resultado, a gente vai pegar o número 488. 488 dividido por 122, bom, uma maneira da gente estimar esse resultado, qual é? Pegar o primeiro algarismo do divisor e ver quantas vezes cabe dentro do primeiro algarismo do dividendo. Nesse caso, são 4, né? E aí, a gente faz uma conta de multiplicação. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Feita a conta de multiplicação, a gente faz a subtração. Só que os dois números são iguais, então a gente sabe que tem o resto, 0. Ainda tem aquele 0 aqui do dividendo, então a gente baixa. A pergunta é, quantas vezes 122 cabe dentro de 0? Nenhuma. Então, é 0. Porque 0 vezes 122 é 0, e 0 menos 0 é igual a 0. Bom, os números originais quais que eram? 48,8 dividido por 1,22. Então, o resultado dessa divisão é 40, com o resto, 0. Bom, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, deixem seu like e se inscrevam no canal.